Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos fazer a aula da montagem balança. Nós vamos utilizar um sensor giroscópio que vai calcular a variação angular quando a gente colocar algum peso no prato da nossa balança. Então vamos lá. É muito comum, pessoal, no nosso dia a dia, a gente perguntar às pessoas quanto ela está pesando, ou quanto ela pesa, ou falar, eu peso 60 quilos, por exemplo. Só que esse tipo de fala, ele é errado, pois o correto seria nós falarmos qual é a sua massa corporal, ou a minha massa corporal é de 60 quilos, pois massa é diferente de peso. Observem aí, massa é a quantidade de matéria que uma pessoa possui. Então, a massa de uma pessoa será a mesma aqui ou em qualquer outro lugar e é medido em quilogramas. Já o peso é a interação entre a massa de um objeto e o campo gravitacional, onde o objeto se encontra. Quanto maior o campo gravitacional, maior o peso, e é medido em newtons. Então, nós temos que observar essa diferença entre massa e peso, pois para calcular o peso, a gente tem que levar em consideração o campo gravitacional, a ação da gravidade, e já a massa não. Observem aí essas imagens que eu coloquei. O peso de uma pessoa aqui na Terra é 78, já na Lua seria 13, pois a ação da gravidade da Lua é bem menor. Então a gravidade na Lua é menor que na Terra. Nós temos aí uma tirinha bem interessante. Você está muito gordo e o Garfield responde: Estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. Ei, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor, pois ele falou peso. Então, o peso ele é calculado levando em consideração a gravidade. A massa não. A massa é a mesma em qualquer lugar, pois é a quantidade de matéria que uma pessoa possui. Nós podemos calcular a massa de objeto de diversas formas. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Podemos calcular utilizando, por exemplo, uma mola. Para determinar a massa a partir da deformação da mola, é preciso conhecer a constante elástica da mola, que é a grandeza que mostra o quanto a mola irá se deformar dependendo da massa do objeto. E aí nós fazemos o cálculo incluindo a constante elástica da mola e assim a gente consegue identificar a massa do objeto. Observem aí na figura ao lado que a mola inicialmente que está sem o objeto, ela não está deformada. Quando nós colocamos um objeto na mola, ela sofre uma deformação, que ele chamou de x. Outra forma de determinar a massa dos objetos é utilizando, por exemplo, balança de dois pratos. Era muito utilizado antigamente, onde podemos comparar um segundo objeto com a massa de objeto já conhecido. Eles tinham massas de objetos padrão, e aí era colocado em um prato da balança e do outro o objeto que você gostaria de conhecer a massa. E esses dois pratos deveriam entrar em equilíbrio. As balanças, elas sofreram algumas adaptações. Elas foram se sofisticando. Depois da balança de dois pratos veio a balança mecânica, a balança de um prato. E aí hoje nós temos as balanças que nós conhecemos como balança comercial, que geralmente são usadas em restaurante. Nós temos as balanças analíticas, que são balanças de alta precisão, geralmente usada em laboratórios, e temos as balanças eletrônicas. Então, na aula de hoje, nós vamos montar a balança, vocês vão ver como ficou a montagem e a programação em seguida. Então, Ana, aqui nós temos a nossa balança. Aqui é o prato da balança, onde nós vamos colocar os objetos que nós vamos querer medir a angulação. Aqui é o nosso sensor giroscópio, que dependendo de quanto esse prato virar, ele vai medir o ângulo e vai passar e vai nos dar esse ângulo no visor da V3. E aqui nós temos dois pneus que servem como contrapeso para manter a alavanca equilibrada. Porque se eu retirar esses pneus, vocês vão ver que a alavanca não fica em equilíbrio. Por isso é necessário o uso dos pneus. Agora, no ano, nós vamos programar. Eu abri aqui o programa que nós utilizamos. Nós vamos aqui em projeto.
onde eu coloquei aqui o que nós queremos programar. Programar a balança para calcular a variação angular utilizando o sensor giroscópio e em seguida mostrar essa variação no visor da V3. Observem aqui abaixo que o sensor giroscópio está conectado na porta número 2 do bloco EV3. Então prestem atenção. Nós vamos utilizar um ciclo lá na paleta laranja para que a programação ela fique sendo executada. Nós vamos utilizar hoje a paleta amarela com o sensor giroscópio. Então, colocamos aqui dentro do ciclo o sensor giroscópio e vamos colocar a medida ângulo. Aqui ele já configurou com a porta 2 e nós queremos que ao calcular o ângulo ele mostre no visor da V3. Então, aqui na paleta verde, nós vamos pegar o bloco monitor, selecionar texto, pixel, onde está escrito Mindstorms, colocar conectado. Nós vamos ligar da parte ângulo do bloco amarelo do sensor giroscópio até a letra T do monitor. Então, a nossa programação está pronta, nós vamos executar agora e ver se ela está correta. Agora, nós vamos colocar algumas peças que ele pede aí na página 5 e vamos ver qual é a variação angular. Os objetos que nós faremos a medição são algumas peças do kit AV3, o motor grande, o sensor ultrassônico, o motor médio, uma engrenagem 40 dentes e uma polia. Então vamos lá. Dando play aqui na programação, eu vou mostrar a vocês que a variação angular está em 0. Vocês podem ver que o visor AV3 está no 0. Colocando a nossa primeira peça, o motor grande, nós temos uma variação de 55. Essa variação é em graus, tá, pessoal? Então, anotem aí 55 graus. Próxima peça, eu vou falar para vocês, porque ficar mostrando aqui a tela vai ficar um pouco complicado. Mas eu vou falando para vocês a angulação. O sensor ultrassônico, que tem 24 gramas, ele tem angulação de 28 graus. O motor médio, que pesa 38 gramas, tem angulação de 36 graus. A engrenagem 40 dentes, que pesa 4 gramas, tem angulação 2 graus. E a polia, que pesa 1 grama, angulação 0 graus. Agora, nono ano, na página 6, ele pede para a gente fazer uma relação, escolher 3 objetos, e aí nós vamos ter a variação angular, e a partir disso, nós vamos calcular a massa desse objeto. Vocês farão uma regra de 3. Prestem atenção. O objeto que eu escolhi foi uma tesoura, um pincel e uma borracha. Então, vocês vão anotar aí na tabela da página 6. Vamos calcular a variação angular da tesoura. Quando eu coloco a tesoura aqui no nosso prato, ela me dá uma variação angular de 22 graus. Então, prestem atenção. Na página 5, nós vimos que esse motor grande pesa 80 gramas e a variação angular dele é 55 graus. E eu tenho que a tesoura, a variação angular dela é 22 graus. Eu vou fazer uma regra de 3. Quanto que é a massa? Então, vou fazer 80 gramas está para 55 graus, X está para 22 graus. E assim vou descobrir o valor de X, que é a minha massa. Próximo objeto é o pincel. A variação angular do pincel foi de 25 graus. Próximo objeto é a borracha. A variação angular da borracha, 18 graus. Então, anotem aí, façam os cálculos. Agora, pessoal, vocês ficarão com alguns exercícios para fazerem durante essa semana, na página 5 e na página 6. O que acontece quando é colocado o objeto no prato da balança? Qual é a função dos 2 pneus que ficam no lado oposto ao lado onde é colocado o objeto? Anotem na tabela abaixo o valor da variação em graus sofrida pelo sensor giroscópio, causada pela massa de cada peça. Na página 6,
Você e seu grupo acabaram de verificar a variação angular causada no giroscópio, dependendo da massa colocada na balança. Expliquem como isso pode auxiliar na descoberta da massa de cada objeto. Selecionem alguns objetos e descubram o valor aproximado da massa de cada um deles com base na primeira tabela de peças. Então, eu sugiro que vocês utilizem apenas o motor médio. A massa do motor médio é a variação do motor médio para fazer o cálculo da massa dos três objetos que nós colocamos. Utilize apenas o motor médio, pois eu vou utilizar o motor médio apenas para fazer a correção. Ok? Eu espero que vocês façam os exercícios durante a semana, continuem assistindo às aulas e na próxima semana nós faremos a correção. Tenham todos uma boa semana e a gente se vê na nossa próxima aula.